Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula de psicologia institucional, nós vamos falar sobre um exemplo de atuação. Eu vou partir da experiência de um psicanalista e analista institucional, que é o Jorge Broid, que há mais de 40 anos atua com a população de rua. Em outros momentos da matéria, vocês ouviram exemplos sobre ele, porque ele é realmente alguém que atua com psicologia institucional, que eu admiro bastante, e eu acredito que as clínicas que ele constrói nos espaços de rua, a pesquisa envolvendo pessoas que moram na rua e profissionais que atuam com pessoas que moram na rua, são interessantes e importantes exemplos dessa possibilidade de atuação em psicologia que olha para como as nossas relações se formam e como as nossas relações nos formam, que é a psicologia institucional. Então, neste primeiro vídeo, vamos retomar nossas aulas teóricas, em que nós definimos o que é a psicologia institucional. Lá nas nossas primeiras aulas, nós definimos o que é a psicologia institucional. A psicologia institucional, quando a gente está falando dessa área, nós estamos falando da atuação que tem como foco as relações interpessoais. Né? Existe muito uma ideia de que nós da psicologia vamos atuar individualmente, em práticas de escuta individual, que ocorrem principalmente no espaço do consultório, pensando aquela experiência individualmente. E a psicologia institucional, ela vem para romper essa imagem. Né? Nós podemos, sim, escutar as pessoas individualmente, mas o olhar da psicologia institucional, ele recai em como as relações são constitutivas de quem nós somos, e para entender quem nós somos, é muito importante olhar para as relações, os vínculos humanos e a explicitação do implícito, porque nas nossas relações tem muito de nós, tem muito que nós sabemos, mas tem muito que nós não sabemos também, conteúdos inconscientes em nós que se manifestam nas nossas relações, defesas que se manifestam nas nossas relações, angústias que se manifestam nas nossas relações, afetos que se manifestam nas nossas relações. Né? Então, conhecer uma instituição é conhecer também o quanto das pessoas ali se manifesta, dos conflitos, das resistências e assim por diante, né? Como eu mencionei, a psicologia institucional ela parte da proposta de que a psicologia ultrapasse os consultórios terapêuticos e abarque a realidade cotidiana, as relações que acontecem na realidade cotidiana. Então, o objeto da psicologia institucional, como a gente já repetiu, já reforçou, são as relações. Mas não necessariamente as relações materiais que se dão ali e a gente observa, faz uma tabelinha e registra. Na verdade, a gente busca, faz técnicas de observação para olhar para... Não, né? Na verdade, a gente busca investigar que representações as pessoas constroem dessas relações. Como que as relações são imaginadas, percebidas, simbolizadas pelo sujeito. A instituição, da mesma forma que nós não vamos olhar diretamente para as relações como materialmente se dão, não é esse o nível que a nossa observação principalmente se dá, as instituições também não vão ser compreendidas como o lugar físico, como o espaço físico, e sim um conjunto de práticas ou relações sociais que concretas, um conjunto de práticas ou de relações sociais concretas que se reproduzem, e nessa reprodução se legitima. Né? Então, como que uma instituição de ensino é considerada uma instituição? Porque ela tem um prédio? Porque ela tem um lugar físico? Não, mas porque relações de ensino lá acontecem, e lá acontecendo, continuamente acontecendo, se reproduzindo, elas se consolidam e se legitimam.
Tanto que há instituição de ensino, mesmo em momentos como agora em 2020, né, que nós não estamos no lugar físico, no local físico, no prédio, mas nós estamos imersas em relações de ensino e aprendizado. Né? Nós estamos no IMES, mesmo que cada pessoa esteja em sua casa. A mesma coisa uma instituição de saúde. Pode ter o posto de saúde, pode ter o prédio, pode ter os consultórios médicos, pode ter as salas de atendimento, pode, mas não é o prédio que faz a instituição de saúde. O que faz a instituição de saúde são as relações de cuidado da saúde. Tanto que quando o programa Saúde da Família vai ao território, escuta as pessoas, faz visitas domiciliares, é a instituição que está lá também. Então, esse é um ponto importante. Falar de instituição não é falar do prédio, não é falar da estrutura física. Falar de instituição é falar das relações que se reproduzem e quando essas relações se reproduzem, a instituição se consolida e se legitima. Trabalhar com psicologia institucional, então, não seria, eu trabalho lá naquele prédio, eu trabalho naquele local, no espaço físico da instituição. Mas quando eu digo que eu trabalho com psicologia institucional, eu trabalho com as relações, tal como elas se organizam no discurso de determinada prática institucional. As relações instituídas, muitas vezes, são vivenciadas como naturais, né? Existem práticas, essas práticas vão se repetindo, e nisso que elas vão se repetindo, elas vão se consolidando, e nisso que elas vão se consolidando, elas vão cada vez mais parecendo que sempre foram assim, sempre vão ser, não há outra forma de ser. Então, elas se naturalizam, né? Quando a gente estudou na aula passada sobre Judith Butler e a questão da norma, né? A grande força da norma está na naturalização. A norma vai se repetindo, se repetindo, se repetindo e se institui. Então, olhar para as relações institucionais é também olhar a dimensão normativa, é também olhar como que essas relações se naturalizam, certo? A psicologia institucional parte de uma leitura psicanalítica das relações, tanto que o início da nossa matéria foi uma retomada do olhar de Freud para as relações sociais. Então, conceitos como resistência, inconsciente, pulsão, conflito, defesa, clivagem, são conceitos psicanalíticos que são trazidos para o olhar institucional, certo? Assim como as formas de intervenção, nós vamos pensar na associação livre, vamos pensar na atenção flutuante, vamos pensar na transferência como parte da atuação em psicologia institucional, e existe, né, uma combinação entre a leitura psicanalítica das relações com a compreensão das relações como relações de poder. Por isso que a gente dedicou também uma parte da nossa matéria a estudar as concepções Foucaultianas sobre as relações de poder, para que agora, pensando nas possibilidades de atuação, a gente enxergue como essas relações são permeadas pelo poder, né, por esse poder que atua em rede, por esse poder que constitui as subjetividades, por esse poder que em pequenos hábitos, em pequenos gestos e pequenas atitudes se reproduz. Então, como que vai acontecer a atuação da psicologia institucional? A inserção na realidade social por meio do estudo de grupos, instituições, comunidades, pensando a saúde mental nesses grupos, nas atividades da vida diária. Então, a gente busca promover saúde pensando em como as pessoas se agrupam, em como as pessoas pertencem a diferentes grupos e as atividades cotidianas que acontecem nesses agrupamentos, né? Sem esquecer como todos os processos grupais têm sua dimensão institucional, têm sua dimensão política. Então, a gente pode resumir dizendo que a psicologia institucional visa identificar quais são as práticas predominantes em uma instituição, que práticas tornam a instituição possível, que levam a instituição a existir, ok? Então, isso pode ser levado para muitos níveis, instituições de ensino, instituições de saúde,
instituições de assistência social, instituições com diferentes finalidades, com diferentes práticas. Nessa aula, nós vamos focar nessa compreensão que o George Broid nos traz da rua como uma instituição. Olhar para a rua pensando as relações que ali se estabelecem, das pessoas que vivem em situação de rua, das pessoas que atendem profissionalmente pessoas que vivem em situação de rua, quais são os serviços que são organizados para atender as pessoas em população de rua, quais são as políticas públicas, quais são os aparatos repressivos, pensar toda a questão dos direitos na população de rua. Então, se a psicologia institucional vai olhar para as relações, pensar a rua como instituição é pensar as relações, como elas atravessam, como elas pulsam, como o George Broid sempre diz, esse pulsar na rua. Aqui é uma definição que eu trouxe dele. O território estudado se configura como uma instituição. Isso inclui o modo de vida da rua, da exclusão social, o efeito da economia política sobre o mundo interno dessa população, dos vínculos, das representações. Ele diz também, partindo do psicanalista argentino Bleher, que foi um dos psicanalistas que a gente estudou na história da psicologia institucional, as instituições funcionam a partir do que é depositado nelas, tanto conteúdos conscientes quanto conteúdos inconscientes. Então, quando as pessoas passam a viver em situação de rua, quais são os conteúdos conscientes que levam a essa escolha? E também quais são os conteúdos inconscientes que levam à vinculação daquela pessoa com a vida que passa a ser vivida, as relações que passam a ser vividas, as atividades que passam a ser vividas, as experiências da rua de uma forma no geral. Há algo de nós nas instituições que frequentamos, algo de nós que sabemos e também algo de nós que não sabemos. Lembrando que a relação de cada pessoa com a instituição tem dimensões conscientes e inconscientes. Certo? Então, considerando, a rua também é, considerando que a psicologia institucional irá combinar as concepções psicanalíticas com a leitura Foucaultiana das relações de poder, eu vou começar, são várias as áreas de atuação do George Broid, então pensar numa sequência envolveu algumas escolhas, mas eu vou começar quando ele conta sobre a escuta clínica em situações de vulnerabilidade, em situações de emergência social, em situações sociais críticas. Então, no nosso próximo vídeo, nós falaremos da escuta clínica no território.